Hanna-Barbera. Já se perguntou quem eram esses dois? Nesse vídeo nós vamos conhecer os visionários, donos desses dois sobrenomes, e conferir como foi o começo dessa parceria de mais de 60 anos que rendeu um dos maiores estúdios de desenhos animados da história. Bill era o apelido de William Hanna. Nascido em Melrose, Novo México, em 14 de julho de 1910. Bill foi o terceiro de 7 filhos e o único menino. Sua família irlandesa-americana se mudava constantemente por causa do trabalho do pai de Bill, William John Hanna, inspetor de construção de ferrovias e sistemas de esgoto. A mãe, Avis Joyce Hanna, era a mais disciplinadora entre os dois pais. A família ia à igreja todos os domingos. Em 1919, os Hanna fixaram-se em Watts, Califórnia. Lá, Bill Hanna entrou para os escoteiros e se apaixonou pela natureza. Ele continuaria envolvido com a organização de escoteiros na vida adulta. Desde pequeno, Bill costumava acompanhar o pai no trabalho e, quando cresceu um pouco, começou a ajudar e ganhar dinheiro o suficiente para apreciar outra de suas paixões, o cinema. Anos mais tarde, ele citaria seu pai como inspiração, um homem próximo dos integrantes da equipe que liderava e que valorizava muito o trabalho. Joseph Barbera, ou Joe, já não teve uma figura paterna assim. Nascido em 1911, um ano depois de William Hanna, na área da Little Italy de Manhattan, em Nova York, o pai de Joe era Vincenzo Barbera, um siciliano de Castelvetrano. Vincenzo era um homem abusivo que aterrorizava a família aos berros. Ele era dono de uma barbearia muito bem sucedida que até chegou a abrir filiais, mas a maior parte desse dinheiro ia para apostas. Vincenzo aparecia na casa para deixar o dinheiro que não gastou com o jogo e brigar com a sua esposa, Francesca, e seus 3 filhos. Joe Barbera tinha um gosto pela leitura, principalmente por histórias de aventura, um gênero que continuaria um favorito seu na vida adulta. Ele ficava lendo debaixo dos cobertores até Vincenzo entrar no quarto e tirar o livro de suas mãos. Em sua autobiografia, Joe Barbera diz não saber exatamente quando foi que Vincenzo abandonou a família de vez. Ele começou a aparecer na casa cada vez menos até sumir da vida deles. Joe, seus irmãos e sua mãe foram morar com sua avó, numa casa em que Joe pelo menos encontrou um tio para servir de figura paterna. Na escola católica Holy Innocents, no Brooklyn, Joe começou a demonstrar uma habilidade para desenhar. As freiras, notando seu talento, o colocavam para desenhar ilustrações de histórias da Bíblia na lousa, que eram mostradas com muito orgulho para os visitantes. Mas ao mesmo tempo, as notas de Joe Barbera eram péssimas. Sua mãe, Francesca, então o mudou para uma outra escola, onde ele era incentivado a praticar esportes. Joe Barbera ficou muito bom em salto à distância. Bill Hanna cresceu dando valor ao dinheiro conquistado com trabalho duro. Seu pai o permitia uma independência da qual poucos jovens desfrutavam naquela época. Ele tinha dinheiro suficiente para ir ao cinema sozinho, onde gastava seus suados 10 cents para assistir às novas produções estrelando Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Ele poderia também assistir aos vários desenhos animados que passavam antes desses filmes. Um dos personagens favoritos de Bill Hanna era o gato Félix. Anos mais tarde, ele diria que o Félix foi o primeiro exemplo que ele viu de algo que, na indústria dos desenhos animados, seria conhecido como a animação de personalidade. Bill Hanna e irmãs
eram encorajados pelos pais a desenvolverem os talentos dados por Deus. A tia de Bill era roteirista de histórias de faroeste para o rádio. Sua própria mãe escrevia poemas religiosos que nunca foram publicados. A irmã mais nova de Bill, Norma, anos mais tarde teria uma carreira de sucesso como escritora em várias publicações religiosas. Bill levou um tempo para encontrar quais dotes artísticos ele queria se dedicar. Ele experimentou com poesia por um tempo, na adolescência ele estudou composição ao piano e no colegial tocava saxofone com uma banda. Bill também despertou para o desenho. Algumas de suas primeiras ilustrações foram publicadas em um jornalzinho da escola, editado pelo seu colega de classe Arvin Spence, que anos mais tarde também seria seu colega de profissão. Nessa época, Bill Hanna não pensava nem em música, nem em poesia e nem desenho como opções de carreira. Suas áreas favoritas no colegial eram jornalismo, matemática e esportes. Ele não tinha uma ideia exata do que ele queria seguir, mas de uma coisa ele tinha certeza: ele não queria seguir a carreira do pai. Depois do colegial, William Hanna entrou para Compton Junior College em 1929 para estudar jornalismo. Mas esse foi o mesmo ano em que os Estados Unidos entraram na Grande Depressão, um dos maiores desastres econômicos da história do país. Seu pai, a essa altura, estava aposentado e ninguém na casa estava empregado. Bill foi forçado a deixar a faculdade e procurar por um emprego. Porém, a sorte da família mudou quando um empreiteiro que já havia trabalhado com seu pai ofereceu oportunidade de emprego para pai e filho na construção do cinema Vantage Theater, em Hollywood. A família toda se mudou para uma casinha em Hollywood. O William pai seria um supervisor da obra, enquanto o William filho teria um trabalho mais braçal, equilibrando-se nos andaimes nas alturas. Em um dia em que, pelo menos ele estava na altura de só um andar, ele caiu e quebrou o braço. No hospital, Bill até pensou que isso poderia ser um sinal. Se Bill tinha dúvidas de que preferia algo que utilizasse mais a cabeça do que o corpo, já não as tinha mais. Encontrar emprego na época da Grande Depressão não era nada fácil. Bill procurava diariamente, mas não achava nada. Mas, eventualmente, conseguiu um trabalho lavando carros. Uma noite, ele conheceu o namorado da sua irmã Marion, um rapaz chamado Jack Stevens. Stevens trabalhava numa empresa chamada Passive Title and Art Studio, de propriedade de Leon Schlesinger. Schlesinger tinha um contrato com dois animadores saídos dos estúdios Disney, Hugh Harman e Rudolph Eisen. No estúdio deles, o Harman Eisen, eles produziam os primeiros desenhos de Merrie Melodies e Looney Tunes. Stevens ouviu dizer que Harman e Eisen estavam à procura de pessoal e deu a dica para Bill Hanna conversar com eles. Bill foi correndo atrás de algum emprego que pagasse mais do que lavar carros. No seu Ford Coupe, ele atravessou o trânsito movimentado de Hollywood até o pequeno Harman Eisen Studio. Nesse ponto, ele nem pensava em nada artístico no estúdio, ele queria algo na faxina. Bill foi entrevistado por Ray Katz, chefe de pessoal, e Katz simpatizou tanto com Bill Hanna que o apresentou a Harman e Eisen, e eles decidiram contratá-lo. Bill Hanna varreu o chão da Harman Eisen por $18 por semana durante algum tempo. Logo, ele passaria a lavar as células de acetato usadas para animar os desenhos. E poucas semanas depois disso, ele recebeu a oportunidade de supervisionar uma equipe de 7 mulheres que desempenhavam essa mesma função no departamento de tintas. Foi aí que Bill Hanna começou a aprender sobre o processo de produção de desenhos animados. Ele esteve presente durante a produção de alguns dos primeiros Looney Tunes e Merrie Melodies produzidos na Harman Eisen para a Warner.
Bill começou a ficar mais interessado e queria aprender mais sobre animação. Ele ficava horas depois do expediente ao lado de Rudolph Eisen. Aos poucos, ele começou a fazer mais do que a sua função. Além de levar o café, ele também começou a dar algumas ideias de histórias, de piadas e até de canções. Algumas dessas canções eram até uma reciclagem dos versos que ele escrevia na época do colegial. Em 1933, já com 3 anos dentro do estúdio, Bill teve uma desavença com um de seus patrões. Eisen contratou sua namorada, Irene Hamilton, para trabalhar sob a supervisão de Bill Hanna. Bill descobriu que Irene estava ganhando $60 por semana, muito mais do que os $37,50 que ele ganhava. Bill ficou furioso. Sua revolta o levou até os estúdios de Walt Disney, onde ele se ofereceu para chefiar o departamento de tintas de lá. Ele foi encaminhado para conversar com o próprio Walt Disney. Walt ouviu pacientemente enquanto Bill Hanna botava para fora toda a sua indignação. Por fim, Walt disse: "Bem, vou te dizer, Bill, nós já temos uma garota no nosso departamento de tintas que está fazendo um tremendo trabalho. Eu sugiro que você volte lá e diga ao Rudy o seu problema e eu tenho certeza que ele vai te arrumar o seu dinheiro." Assim que Bill chegou nos estúdios Harman Eisen, quando Rudolph Eisen o viu, disse: "Bill, você vai ganhar um aumento. Daqui para frente, você vai ganhar $60 por semana." Na sua autobiografia, Bill Hanna especula que Walt Disney pode ter telefonado para Rudolph Eisen. Bill, com 21 anos, solteiro, estava fazendo mais dinheiro do que acreditava ser possível. Ele morava sozinho, mas ajudava com as finanças dos pais, inclusive colocando-os em um apartamento muito maior do que o dele. Em março de 1933, Leon Schlesinger encerrou seu contrato com a Harman Eisen. Ele agora queria montar seu próprio estúdio dentro da Warner. Para tanto, ele cortejou vários funcionários da Harman Eisen. Bill foi um dos poucos que optaram por permanecer por lá. O estúdio segurou as pontas por um tempo, fazendo alguns servicinhos de animação com uma pequena equipe. A sorte do estúdio mudou em janeiro de 1934, quando assinaram um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM, para a produção de desenhos animados para essa empresa. Bill Hanna teve sua lealdade recompensada. Agora, aos 23 anos, seus patrões lhe concederiam a oportunidade de produzirem o seu próprio desenho animado. Os desenhos da Harman Eisen tinham um estilo bem meticuloso de produção, o que rendeu ao estúdio uma reputação na indústria por serem lentos na entrega desses desenhos. E a expectativa é que com Bill isso poderia ser diferente. Seu primeiro trabalho como diretor foi ao lado do animador Paul Fennell, Choo Spring, parte da série Happy Harmonies da Harman Eisen. Nessa mesma época, Mo Caldwell, um dos roteiristas, apresentou William Hanna a Violet Wagatsky, uma secretária de uma agência de seguros que o conquistou com sua beleza, inteligência e independência, além de compartilhar com Bill um amor pela família. Depois de um ano de namoro, eles se casaram no dia 7 de agosto de 1936. Violet sempre o encorajou na sua carreira de animador. Harman e Eisen estavam dispostos a dar cada vez mais oportunidades para Bill Hanna. Mas em 1937, a MGM cancelou o contrato com o estúdio, mencionando a incapacidade da Harman Eisen de entregar uma quantidade adequada de desenhos animados de acordo com os termos acordados. A própria MGM agora estava montando um estúdio de animação. Fred Quimby, o chefe desse novo estúdio, estava à procura de talentos e ficou impressionado com o trabalho de Hanna em Choo Spring. Ele lhe ofereceu um trabalho no departamento de desenhos animados da prestigiada MGM. A oportunidade era ótima.
Bill e Violet alugaram um apartamento perto desse estúdio, onde ele começaria uma nova e importante etapa da sua carreira. Em 1924, Joe Barbera entrou no colegial na Erasmus Hall. Lá, ele teria várias oportunidades para exercitar seus dons artísticos. Joe se inspirou na beleza de uma colega que ele estava paquerando e voltou a desenhar. A escola promovia vários concursos de arte e Joe venceu vários. Ele também se tornou o editor do jornal da escola, para o qual fez vários cartoons. Joe impressionava seus professores de literatura com o seu entusiasmo pelo assunto e suas habilidades de escrita. Uma redação sobre cossacos atacando um vilarejo recebeu um pedido para ser lida na frente da sala toda. A primeira vez em que Joe Barbera viu um espetáculo da Broadway foi uma experiência marcante e ele passou a juntar dinheiro para ver mais desses shows. Ele entrou para o clube de teatro da escola. Seus professores o recomendaram entrar para a Escola Americana de Artes Dramáticas quando terminasse o colegial. Ele ficou muito interessado, mas ele logo viu que não teria como pagar as mensalidades. Joe Barbera também praticou pugilismo. Ele chegou a chamar a atenção do agente de Al Singer, que se ofereceu para representá-lo, mas Joe optou por não seguir carreira no boxe. Nessa época do colegial, ele e seus irmãos voltaram a ver o pai ocasionalmente, principalmente quando precisavam de um corte de cabelo, algo que Vincenzo ainda considerava um dever a ser cumprido em relação aos seus filhos. Mas eram visitas sem nenhum tipo de carinho. Aos poucos, esses contatos também cessaram e eles perderiam contato de vez com o pai. Somente anos mais tarde que um dos irmãos de Joe contou que o teria avistado, um velhinho cuidando de uma barbearia de uma só cadeira. Aquela garota que Joe desenhava foi só uma paixão passageira. Na maior parte do colegial, Joe Barbera namorou Dorothy Earle. O casal era conhecido na escola como Romeu e Julieta. Quando terminou a escola, Joe não foi atrás de faculdade. Ele não queria deixar Dorothy e ir para outra cidade. Além disso, faculdade custava um dinheiro que ele não tinha. Um dos clientes da barbearia de seu pai fez uma indicação para que ele conseguisse um trabalho em um banco. Não era nada muito dentro dos interesses de Joe Barbera, mas não seria sensato recusar. Era 1928, um ano antes da Quinta-feira Negra e o crash da Bolsa de Valores de Nova York. As oportunidades de emprego já estavam começando a ficar escassas. Ele logo foi promovido a assistente no departamento de impostos. Um ex-colega seu da Erasmus Hall pediu para que Joe desenhasse alguns dos padres da faculdade que cursava para o anuário. Joe faturou $5 por desenho. Foi aí que ele percebeu que queria ser cartunista. Detestando seu trabalho no banco, ele passaria a aproveitar cada minuto do seu tempo livre praticando para a profissão que ele realmente queria seguir. Morando em um sótão alugado em Flatbush, ele estudava metodicamente os cartoons publicados nas revistas mais populares da época e marcava um tanto de horas que deveria praticar todos os dias. Seu foco passou a ser desenhar o mais rápido possível. Depois de muito tempo, ele poderia completar um desenho com apenas 10 traços da caneta. Suas horas de almoço do banco eram dedicadas a entregar amostras do seu trabalho para as editoras das revistas. Foram várias as rejeições. Joe Barbera passaria os próximos 2 anos nessa rotina. Trabalho no banco, praticar desenho e rejeições das editoras. Mas Joe Barbera era um otimista e nunca desistiu. Anos mais tarde, ele disse que continuou desenhando nessa época para ter algo para se manter seguindo em frente. Na pior das hipóteses, desenhar dava um descanso das contas no banco. Depois de 2 anos de rejeição, finalmente a sorte de Joe mudou.
Em um sábado, ele recebeu uma carta da revista Collier's aceitando um de seus desenhos, juntamente com um cheque de $25. Logo, ele conseguiu vender mais outros 3 para a Collier's e também teve seu trabalho recebido pela Red Book e pelo Saturday Evening Post. Em 1929, dando seus primeiros passos na carreira de cartunista, Joe Barbera teve uma revelação. No cinema Roxy Theater, ele assistiu a The Skeleton Dance, dos estúdios de Walt Disney. O trabalho do animador UBI Works o fez sair do cinema intrigado com a ideia de fazer os desenhos se mexerem daquela forma. Pouco depois, ele mandou uma carta para o próprio Walt Disney pedindo conselhos sobre como poderia trabalhar com animação. Disney respondeu, dizendo que o telefonaria quando estivesse de passagem por Nova York. Essa ligação nunca aconteceu. Joe diria, anos mais tarde, que a maior sorte que ele teve foi Disney nunca ter telefonado, porque senão ele teria entrado nos estúdios Disney e desaparecido por lá. Em todo caso, Joe Barbera continuou encantado com essa forma de arte que era a animação. Para aprimorar seus dons artísticos, ele começou a estudar na Art Students League. Ele entrou mais tarde na renomada Pratt Institute, no Brooklyn. Lá, comentando sobre querer trabalhar com animação, seu professor o colocou em contato com um de seus ex-alunos, Willard Polsky, que estava trabalhando como animador nos estúdios Fleischer. Depois de ver alguns dos desenhos de Joe Barbera, Polsky o encaixou para pintar células de animação. Joe tirou 2 semanas de férias do banco para começar nesse novo emprego. No seu 3º dia, ele foi promovido a arte finalista, função que consistia em contornar o desenho original em uma folha de acetato com tinta preta. Joe Barbera ouviu outro arte finalista comentando que estava há 3 anos naquela mesma posição sem nenhuma perspectiva de ser promovido. Barbera pediu para sair desse emprego. Ele aproveitou o resto de suas férias com um cruzeiro para as Bermudas e assim que chegou, voltou para o banco. Para Joe Barbera, aquele tinha sido o fim de sua carreira como animador. Em 1932, em meio à piora da economia dos Estados Unidos, o banco começou a fazer cortes de pessoal. Decidiram que só ficaria quem era arrimo de família. Solteiros, como Joe Barbera, foram dispensados. Uma semana depois de perder um emprego no banco, Joe Barbera encontrou outro ex-colega da Erasmus Hall. Comentando sobre a sua breve passagem pelos estúdios Fleischer, o amigo lhe contou sobre uma vaga nos estúdios Van Buren. Esse era um estúdio pequeno de desenhos animados no Bronx. Joe levou um portfólio e foi contratado. Seu cargo era o de in-betweener. Ele fazia os desenhos intermediários entre as artes dos animadores principais. Na Van Buren, ele resgatou o seu interesse pela animação. Seus dias de bancário ficariam para trás. Toda noite, depois do expediente, ele praticava em casa, às vezes varando a madrugada até o dia seguinte. 6 meses depois, Joe foi promovido a animador e desenhista de storyboards. Ele trabalhou nos desenhos Cubby Bear e Rainbow Parades. Ele também trabalhou com 2 personagens que eram a série mais famosa do estúdio, Tom e Jerry. Mas esses não são o Tom e Jerry que você pensa. Esses eram uma dupla de humanos, com uma dinâmica parecida com Mutt e Jeff. O nome Tom e Jerry pode ter vindo de uma peça de 1821 ou de um coquetel na mesma época desse espetáculo. Esses Tom e Jerry da Van Buren tiveram uma série de curtas entre 1931 e 1933. Os 26 desenhos dessa dupla hoje estão em domínio público. Em 1936, Joe casou com a sua namorada do colegial, Dorothy Earl, mesmo os dois sendo, nas palavras dele, 2 pessoas bem diferentes. Eles se casaram numa sexta, passaram a lua de mel no final de semana
e segunda-feira ele já estava de volta no trabalho na Van Buren. Mas a dedicação de Joe Barbera logo precisaria encontrar um novo lugar. A Van Buren perdeu o contrato de distribuição com a RKO Pictures e foi forçada a fechar as portas. Joe então foi trabalhar no Terry Toons de Paul Terry, unindo-se a outros animadores da Van Buren. Joe trabalhou em Farmer Alfalfa e Kiko the Kangaroo, todos desenhos que ele detestava. Nessa época, Joe começou a pensar que ele queria fazer suas próprias histórias e seus próprios personagens. Durante um tempo, depois do expediente, ele desenhou uma corrida pelos ares estrelando um personagem que ele criou chamado Dirty Dog. Ele mostrou para o diretor Manny Davis, que por sua vez levou para o próprio Paul Terry, e Terry gostou muito, até pendurou as artes na parede do seu escritório, mas não fez nada com aquilo. Depois de 7 meses na Terry Toons sem ter a sua criatividade encorajada, Joe Barbera estava ficando tão entediado quanto ficava no banco. Foi aí então que, em 1937, um de seus colegas, Ray Kelly, ouviu de um amigo na Califórnia que a Metro-Goldwyn-Mayer, ou MGM, estava montando um novo estúdio de animação e precisavam de animadores e roteiristas. A oferta de salário era de R$ 87,50 por semana, com um contrato de 1 ano. A Terry Toons pagava $55 por semana e não tinha nem metade do prestígio da MGM. Sem contar que o cenário e o clima da Califórnia tinham todo um charme para os nova-iorquinos. Um por um, os animadores da Terry Toons debandaram rumo a esse novo estúdio. Nessa mesma época em que algo novo estava se delineando no horizonte, Joe e Dorothy estavam se separando. Ela voltou para a casa de seus pais e ele voltou a morar com a sua mãe. Eles se viam de vez em quando e até saíam para passear, mas depois voltavam para casas separadas. E continuaram assim por um tempo. Eles continuavam casados no papel, mas morando em casas separadas e se dando bem melhor do que quando moravam juntos. Depois de um tempo, eles foram se afastando. O novo estúdio de animação da MGM foi inaugurado em agosto de 1937. No comando dessa nova empreitada estava Fred Quimby, um homem de negócios de 51 anos, sempre vestido impecavelmente. Quimby estava na indústria do cinema desde 1913 e, em 1926, entrou na MGM para se tornar o chefe de vendas e distribuição no departamento de curtas-metragem. Depois de anos de excelentes serviços prestados, ficou encarregado de chefiar os desenhos animados do estúdio. Para o novo departamento de animação, Quimby foi atrás de talentos em todos os principais estúdios de animação dos Estados Unidos: Harmonizing, Columbia, Terry Toons e Warner. Da Warner, uma de suas conquistas foi Friz Freleng. Da Harmonizing veio William Hanna. Da Terry Toons, Joe Barbera. Hanna e Barbera foram colocados para trabalhar na mesma sala, sentados em mesas, um de frente para o outro. Hanna e Barbera logo viram com que tipo de chefe teriam que lidar. Fred Quimby não tinha muito senso de humor. Ele poderia ser o encarregado de supervisionar a produção de desenhos animados, mas não entendia muito sobre animação. Mas pelo menos ele deixava a criatividade para os animadores. Seu trabalho se limitava a garantir que tudo ficasse pronto no prazo e que fossem distribuídos para os cinemas. Quimby sempre vestia terno, mas o departamento que ele supervisionava tinha cerca de 20 animadores vestidos informalmente. Eram rapazes totalmente investidos no trabalho. Todos estavam motivados a fazer desse novo estúdio um concorrente de peso numa indústria que estava ficando cada vez mais concorrida.
A MGM já trabalhava há um tempo com animação. Nos anos 30, eles fizeram a distribuição de desenhos de Ub Iwerks, Flip the Frog e Willy Whopper. Quando o contrato com Iwerks venceu em 34, a MGM assinou com os produtores Hugh Harman e Rudolph Eisen. Os desenhos animados deles frequentemente estouravam o orçamento e demoravam muito para sair, até a MGM dispensar o estúdio da dupla. Agora a MGM queria eles próprios produzir os desenhos animados. Para a primeira série de desenhos animados desse novo estúdio, a MGM tinha algo que eles acreditavam ser uma aposta certeira. Eles compraram os direitos de uma tirinha em quadrinhos muito popular, do cartunista Rudolph Dirks, Os Sobrinhos do Capitão. Fred Quimby colocou Hanna-Barbera, entre outros animadores, para trabalharem com o diretor Friz Freleng. Hanna tinha dúvidas sobre a escolha de Sobrinhos do Capitão para virar desenho animado. Eram todos personagens humanos, desenhados detalhadamente e que, para ele, não tinham um carisma típico de animação deles. Bill Hanna foi diretor do segundo desenho dessa série, Blue Monday, que teve uma recepção fraca. Joe Barbera estava bem insatisfeito com essa série de desenhos. Ele dizia que a animação era um sofrimento de se assistir e que era tudo menos engraçada. Deprimido com a situação, Joe ligou para Dorothy, que continuava sua esposa, pelo menos no papel. Ele disse que estava pensando em deixar o estúdio, mas ela o convenceu a continuar e lutar pela sua carreira. O contato os levou a voltarem a morar juntos. Mas depois de 4 semanas na mesma casa, decidiram terminar o casamento de uma vez por todas. Só que quando Joe Barbera estava nos preparativos para se mudar, Dorothy revelou que estava grávida. Segundo Barbera, a combinação entre os valores da época e a sua criação siciliana o fizeram permanecer casado com ela. Lynn, a primeira filha do casal, nasceu em agosto de 38. Fred Quimby recebia informações dos donos dos cinemas de que os desenhos dos Sobrinhos do Capitão não despertavam risadas do público. A série estava se mostrando um completo fracasso. Friz Freleng, a essa altura, decidiu voltar para a Warner. Em 1938, os superiores de Fred Quimby contrataram o renomado cartunista Harry Hirschfeld. Hirschfeld tinha 0 experiência em animação, mas foi colocado para chefiar o setor de roteiros do estúdio. A chegada de Hirschfeld foi vista com maus olhos por todos e criou tensões. Quimby não estava gostando de dividir a liderança e incentivou os animadores a expressarem suas críticas para os chefões da MGM. Hirschfeld foi demitido e Quimby assumiu o controle do departamento. A falta de um material bom com o qual pudessem trabalhar esfriou toda aquela empolgação inicial dos animadores. Vários deles deixaram o estúdio. Em outubro de 1938, para tentar salvar o departamento de animação do buraco no qual estava caindo, a MGM contratou 2 animadores experientes, os antigos chefes de Bill Hanna, Hugh Harman e Rudolph Eisen. Era um contrato de 7 anos que os colocaria trabalhando sob as ordens do estúdio, mas ainda com autonomia para produzirem desenhos próprios. Sobrinhos do Capitão foi cancelado. Alguns dos últimos desenhos da série nem foram exibidos por alguns cinemas, que preferiram passar no lugar as novas produções da MGM, capitaneadas por Harman e Eisen. Bill Hanna gostava de estar trabalhando novamente com seus antigos patrões, 2 pessoas que considerava bem amigáveis, tanto pessoal quanto profissionalmente. Joe Barbera descrevia Harman como um homem de ideais artísticos elevados, que queria levar a animação para novos patamares. Eisen ele via como alguém meticuloso e indeciso. Levar qualquer coisa para ele aprovar era um processo que poderia levar horas, esperando ele olhar cada detalhe
sem conseguir definir exatamente o que queria. A forma como costumavam tirar sarro de Eisen é apontada como inspiração para uma nova série do estúdio que foi um pouco melhor recebida, a do sonolento Barney Beer. Em janeiro de 1939, Hannah e Violet receberam o primeiro filho do casal, David. E em agosto de 1939, Fred Quimby colocou Bill Hanna e Joe Barbera para liderarem um novo núcleo de animação dentro do departamento. Ele esperava que assim poderia aumentar a produção de desenhos animados do estúdio de 15 para 18 desenhos por ano, como um reforço para os outros dois núcleos, um chefiado por Harman e Eisen e outro pelo recém-chegado da Warner, Tex Avery. Hanna e Barbera já haviam trabalhado nos mesmos projetos, mas não tão diretamente como agora. Rapidamente, os dois descobririam uma dinâmica entre eles. Hanna era bom com o timing, o ritmo das piadas, e Barbera era um desenhista rápido e cheio de ideias. Hanna diria mais tarde que os talentos artísticos de Barbera eram óbvios para ele desde quando o conheceu. Barbera diria que de cara os dois se entenderam e tinham um respeito mútuo pelo trabalho um do outro. Joe Barbera acreditava que se a MGM não emplacasse algum desenho animado de sucesso, logo encerraria a produção de desenhos animados. Um dia, Joe Barbera disse para Bill Hanna: "Por que não fazemos um desenho nosso?" Eles trocaram ideias e consideraram vários tipos de personagens. Eles queriam algum personagem que fosse ao mesmo tempo engraçado, que rendesse conflitos interessantes para servirem como base de histórias. Eles queriam animais que tinham um potencial para a animação e pensaram em várias combinações de adversários naturais: gato e cachorro, pássaro e gato. Por fim, chegaram à combinação gato e rato. Conversando mais sobre essa ideia, acreditavam que chegaram numa fórmula com muito potencial. A ideia de um ratinho pequeno atormentando um gato grande parecia mágica. No momento que você via um gato e um rato na tela, era claro que teria uma perseguição ali. Harman, Eisen e outros colegas do estúdio não acharam nada demais nessa ideia. Para eles, gato e rato era um clichê, mas Hanna e Barbera estavam confiantes. Hanna e Barbera desenharam um gato, que o chamaram de Jasper, e um rato, chamado Jinx. Fizeram alguns esboços a lápis com os dois personagens em várias poses e expressões faciais. Durante os próximos 2 meses, eles desenvolveram uma história com Jasper e Jinx, cheia de humor e cenas de ação. Em vez de mostrarem a ideia deles com storyboards, como era de costume, eles decidiram produzir um pequeno desenho animado de demonstração usando desenhos de Joe Barbera. Eram 1.800 desenhos, menos do que um desenho animado completo costuma ter, mas ainda assim muito mais do que se costuma ver em um protótipo. E de certa forma, isso era uma prévia da técnica de animação limitada que eles desenvolveriam anos mais tarde. Eles mostraram esse protótipo numa moviola na sala de projeção do estúdio para executivos da MGM. O lugar todo explodiu em gargalhadas. Bill Hanna e Joe Barbera receberam permissão para produzirem o desenho animado, supostamente sob supervisão de Rudolph Eisen. Os dois partiram para produzir aquela que seria a primeira produção da dupla Hanna-Barbera. Quem sabe, talvez aquele gato e rato poderiam até mesmo render uma série de desenhos animados. Esse gato Jasper e esse rato Jinx depois ganhariam outros nomes. E se você gostaria de ver um vídeo sobre a história deles, compartilha esse vídeo aqui que você acabou de assistir para que ele possa chegar em mais pessoas, e isso ajuda muito o canal e vai ajudar na produção do vídeo contando a história desse gato e rato, seja lá qual for o nome deles.
Um abraço e até uma próxima.